Todo ano a gente recebe algum lançamento de algum game mais aguardado que a gente tá muito ansioso pra jogar. Nós tivemos exemplo disso em The Last of Us 2, os jogos do Halo que estão vindo por aí, o grande jogo do Cyberpunk 2077 que foi um fiasco de lançamento. Mas existem aqueles jogos que quando você vê que ele é anunciado você fica tipo meio... Ou a gente não sabe por que o jogo está sendo lançado. E são exatamente esses tipos de jogos que fazem os seus produtores se arrependerem de não ter morrido enquanto dormiam. Por isso hoje nós vamos falar sobre 5 jogos que fizeram seus estúdios falirem. Mas logo depois daquela vinhetinha marota. Roda a vinheta, editor. Fala meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pixels. O meu nome é Vinícius Majolo e vem comigo aí nesses joguinhos gostosos que faliram seus estúdios. O primeiro game aqui da lista que nós vamos falar é o Silent Hill HD Collection. Silent Hill HD Collection foi lançado no ano de 2012 e ele retratava um remaster dos jogos de Silent Hill 2 e Silent Hill 3, os dois jogos da franquia que são aclamados aí no PlayStation 2. Mas acontece que o jogo acabou sendo um fiasco e uma decepção e por consequência acabou falindo o seu estúdio, que era o Higgins Studio. O mais triste é que não dá nem pra culpar totalmente o estúdio, já que a Konami perdeu os códigos originais dos dois games, fazendo a Higgins Studio refazer o game a partir de versões não finalizadas de ambos os games que eram cheias de bugs. A empresa se esforçou ao máximo para lançar algo jogável ali, né, para o público final, mas os códigos que a Konami forneceu eram tão bizarros que acabou saindo uma coisa grotesca de resultado final do jogo. Com tudo isso acontecendo, depois de receberem várias críticas negativas do lançamento do jogo, a Konami acabou cortando a verba para patches de correção dos jogos para o PlayStation 3 e para o Xbox 360. O PlayStation 3 até chegou a receber alguns patches de atualização, mas não foi o suficiente para salvar o game e o game acabou sendo realmente uma decepção e também por consequência trouxe a falência do estúdio. Próximo jogo da lista aqui que a gente vai falar é o Guitar Hero 5. Uma das franquias mais famosas e mais viciantes da época do PlayStation 2 também é a franquia do Guitar Hero. Quantos de vocês já não gastaram horas jogando esse jogo, quebrando controles, pedindo dinheiro pra mãe pra comprar outro? Porque afinal o jogo ele era muito bom. Mas tudo começou a mudar depois do lançamento do seu terceiro game, o Guitar Hero 3, que começou o decaimento da franquia. O estúdio Red Octane criou os instrumentos de plástico e ajudou no desenvolvimento dos primeiros jogos da série ao lado da Harmonix, sendo depois comprada pela Activision. Porém, o problema foi que a Activision viu que a franquia poderia ser uma mina de ouro depois do sucesso absurdo do Guitar Hero 3, lançando cerca de 15 jogos do Guitar Hero, um pior que o outro, em cerca de 3 anos, de 2007 a 2010. Com isso, a saturação dos jogos fez com que a qualidade e o interesse do público caísse cada vez mais, ocasionando no fechamento do estúdio da Red Octane pela Activision no ano de 2010. E o fechamento do estúdio veio apenas 4 meses depois do lançamento do Guitar Hero 5. O próximo item aqui que eu vou falar que não chegou a declarar falência ainda, mas pode um dia, tudo isso só depende de você, é o nosso maravilhoso canal Pixels aqui. Tudo depende do seu like, tudo depende da sua inscrição e do seu comentário aqui no nosso canal. Você não faz ideia do quanto que isso é importante pra nós. A partir do momento em que você se inscreve, que você curte o nosso vídeo, o YouTube entende que o nosso conteúdo tá sendo muito bom pras pessoas e começa a recomendar ele pra mais gente que nem você. Então ajude o nosso canal a crescer, a não entrar em falência. Curte o nosso vídeo, se inscreva, comente aí e nos siga nas nossas redes sociais, demorou? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Próximo game aqui da lista que a gente vai falar é o Tony Hawk Pro Skater 5. Continuando aqui a lista com jogos nostálgicos da época do PlayStation 1 e PlayStation 2 que marcaram a infância de muita gente, a franquia de Tony Hawk tem jogos muito famosos e queridos por muitos fãs, como por exemplo o Tony Hawk Pro Skater 1, 2, 3, Tony Hawk Underground 1, Underground 2
e por aí vai. Porém, Tony Hawk sofreu do mesmo problema que Guitar Hero, a partir do momento em que a franquia começou a ficar muito saturada e a qualidade começou a cair cada vez mais. Se você acompanha Tony Hawk desde o início, desde a época do Play 1, você sabe que o jogo que a gente vai falar aqui é uma desgraça total, o que ocasionou no fechamento do seu estúdio que desenvolveu o game, o RoboModel. O game foi terrível, tanto nos seus mapas, no design, na física, na jogabilidade e dentre outras coisas. Pra você ter uma ideia, o game foi tão ruim que recebeu um patch de 8 GB de correção no seu dia de lançamento. O jogo tinha acabado de nascer e já teve que ter atualização para corrigir e para terminar o jogo. Mesmo assim, o patch não chegou nem perto de deixar o game apresentável. O Tony Hawk Pro Skater 5 acabou sendo massacrado pela crítica e eleito por vários veículos como um dos piores jogos de 2015. A RoboModel, estúdio responsável por quase todos os jogos ruins da série, fechou em 2016, deixando como legado uma conta de Twitter que não posta mais nada. Seguindo aqui a nossa lista, o próximo jogo é Mass Effect Andromeda. O game aí que tem toda a continuidade ao legado de Mass Effect do 1 ao 3 na antiga geração, mas acabou sendo uma birosca de desastre também. O game foi lançado com vários bugs e problemas de codificação que acabaram tornando o jogo uma grande flopada. Isso tudo se deve ao fato de que o estúdio que desenvolveu o Mass Effect Andromeda não é o mesmo estúdio que desenvolveu Mass Effects antigos, do 1 ao 3, sendo produzidos pela BioWare Montreal e não pela BioWare Edmonton. Depois das críticas ruins e da péssima recepção pelos fãs da saga, a EA resolveu acabar com o estúdio, fundindo com outro estúdio canadense, o Motive Studio. Não foi tão ruim assim, né? Ao contrário dos outros casos, o estúdio ele não chegou a ser fechado, foi fundido com outro estúdio, mas ficou marcado aí como um desastre total no portfólio do Waze Studio, né? Seguindo aqui para o último game da nossa lista, temos o PlayStation All Stars Battle Royale. Quem aqui não se lembra do Super Smash Bros da Sony? Além de um nome gigante, o jogo tinha um grande problema: a falta de personagens com a cara da Sony. Beleza, nesse jogo a gente tem, como eu já acabei de mencionar, o Smash Bros da PlayStation, mas o problema é que, ao contrário da Nintendo, nós não tínhamos grandes personagens marcantes da própria Sony dentro do game. Nós tínhamos Kratos e Nathan Drake, mas a gente ficou sentindo falta de alguns outros personagens que também faziam a cara da Sony, como a Lara Croft, Crash, o Spyro e o Cloud do Final Fantasy VII. O problema era que os personagens dos outros estúdios eram muito caros para que o Superbot conseguisse a licença. Com isso, o jogo saiu com um elenco meio desfalcado. O game em si não era propriamente ruim, com o maior problema técnico sendo a obrigatoriedade de você usar um super golpe para derrotar o oponente, o que mudava bastante a dinâmica conhecida em jogos de luta. Mas esse pequeno detalhe foi o suficiente para muitos reviewers não irem com a cara do jogo. Com as vendas não saindo como a Sony esperava, ela resolveu cancelar boa parte das DLCs que o jogo ia receber futuramente, e com isso acabou cortando relações com a Superbot. Com esses fatos acontecendo, o estúdio Superbot acabou perdendo o seu único e grande contrato que tinha no seu portfólio, decretando assim falência após 5 meses da data de lançamento do jogo. Muito bem, galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente eu peço para que você nos ajude com o seu like, com a sua inscrição e o seu comentário, são importantes demais pra gente aqui no nosso canal. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontecer na vida do nosso canal, e ative o sininho de notificações para você ficar também por dentro de todos os vídeos que a gente postar aqui no meio da semana, beleza? Novamente, galera, muito obrigado por tudo, agradeço a vocês por todo o carinho que vocês têm me dado até agora, beleza? Valeu e falou!